Olá, pimpolhas e pimpolhos, como é que vocês estão? Eu estou uma vergonha. Cheguei ontem, durante a noite, da minha peregrinação a Santiago a pé, saindo da minha casa natal, e eu filmei o mais que pude e vou começar a postar vídeos daquilo que eu fiz em cada dia. Portanto, vocês vão ser brindadas com 6 vídeos, creio eu, de que são 6. Por isso, se queres ter uma ideia do que é o caminho para Santiago a pé, o caminho velho português, olha, eu senti um orgulho de ser portuguesa. Eu pernoitei num abrigo onde a dona do abrigo era inglesa, acho eu. Ela falava inglês. E os únicos portugueses lá era eu e o meu irmão. E vocês não imaginam o orgulho que eu senti quando eles falavam eu estar a fazer o caminho velho português. E diziam espanhol. Como é possível, se vocês vêm visitar o Santiago, que é de Espanha, como é o caminho velho português? E a mulher dizia, mas é claro que estamos fazendo o caminho que os portugueses começavam lá debaixo de Vigo, de Tui. Mas como é espanhol, é interessante e inteligente. Vocês gostaram da minha pronúncia? Vocês deviam ter-me visto a falar inglês. É que quando estás assim no estrangeiro, onde está uma comunidade em que cada um é de um país, sempre gostava. Um italiano, 3 ingleses, incluindo a miúda que nos atendeu no albergue, 2 asiáticos, um casal que eu não faço a menor ideia de que país da Ásia eram, por isso que mas eram daquela parte, porque a Índia é asiática. Eles eram mais da parte chinesa, Japão, porque eu não faço a menor ideia. E assim, estava ali uma panóplia de pessoal. Éramos 24 pessoas e éramos quase... estavam australianos, uma menina australiana. Imensa gente. Mas sabe o que é estar a tomar um pequeno almoço com aquele pessoal todo? A gente entendia-se. Se não foi mais, no fim da comezaina, nós desejamos bom caminho. Entendeu? Pronto. Estou eu aqui com esta conversa para vos dizer que não deixem de ir ao canal Carmo Oliveira Faface procurar os vídeos que ainda não estão lá. Eu ainda não editei porque cheguei durante a noite, entrei em casa, era 1 da manhã, fui dormir. Boa tarde. Portanto, às 6 da manhã estava acordada, tive que me levantar. Tenho a casa em obras, portanto, condições de um bom duche e etc e tal, não há. Tive que aquecer a água no fogão, que não tenho, tipo é um fogão provisório elétrico. Depois improvisei ali uma data de recipientes na casa de banho que está em obras também, para que eu conseguisse lavar o cabelo, amaciá-lo e tomar um banho mais ou menos, ou seja, só para tomar banho, equivaleu a 2 horas de caminho de Santiago. Quem fez sabe do que é que me estou a referir. E quem não fez vai ver nos vídeos e vai saber o que é que eu estou a falar. Depois do banho, que foi uma epopeia, vesti-me e comecei a organizar as coisas em casa, fazer a desmontagem de saco, pôr roupa a lavar, dar assim uma organização na casa, que não tem organização possível, como eu estou a dizer, que isto é uma dificuldade, a gente movimentar-se pela casa. E à noite, depois fui passar a feira. Ao final do dia tive o aniversário da minha irmã, ou seja, festança. Hoje pela manhã fui ao Porto, fui ao IPO,
Não sou doente, sou cuidadora de alguém que está em tratamento. Cheguei, preparei o almoço, porque o meu marido não sabia se eu vinha almoçar ou não, e disse, olha, eu comi isto, tal, pronto, fiz o meu almoço. Sentei-me um bocadinho com os pés ao alto, porque o calor deu cabo de mim, né? Depois estive a trabalhar, agora vou voltar a passar a ferro, mas vimos aqui dizer para ficar atentos ao canal Carmo Oliveira Fafense, porque os vídeos vão começar a sair. E vocês terão uma ideia do que são os caminhos para Santiago a pé. Muita gente já fez os caminhos para Santiago a pé, mas muito pouca gente foi a Santiago a pé. Porquê? Fazer os caminhos de Santiago a pé é entrar em Valença e ir até ao Santiago, ou seguido por etapas, tipo este fim de semana é um fim de semana prolongado, eu vou fazer o caminho entre Braga e Valença. No próximo fim de semana prolongado eu farei Valença, Porrinhos, portanto isto no caminho antigo. Outras pessoas entraram em Ponte Lima e foram até ao Santiago, mas muito pouca gente sai da sua casa e vai a pé até Santiago, depois utilizando os caminhos de Santiago. Muito pouca gente. Eu sempre quis fazer o percurso para o Santiago a pé, mas saindo da minha casa, e naquele tempo a minha casa era a minha casa paterna, que eu não moro há 27 anos, quase 27 anos. Por isso mesmo que eu deixei a mochila na minha casa, eu moro em Fafo, e desloquei-me à minha casa paterna, pernoitei lá e de manhã levantei-me e vim a pé até Fafo, peguei a minha mochila e segui viagem com o meu irmão. Tinha a ideia de fazer este percurso sozinha, porque era importante para mim o encontrar-me comigo própria, por isso que eu sou anti-peregrinações low cost, onde vai uma procissão de pessoas que terá a sua graça quando estão mais só, assim, no final das caminhadas e tudo, mas pessoal, uma peregrinação é algo que a gente deve ter respeito pela peregrinação. E se a gente vai em grupo, há sempre falatório, há sempre aquele mau pensamento de pá, aquela tipa ali, ou aquele tipo vai a puxar, eu vou aqui cansado, ou então aquela pasta ali atrás vem a arrastar e eu queria andar mais depressa. Estão a entender? Por isso que eu sou apologista do ir menos gente possível. Assim a gente pode estar em paz com os nossos pensamentos, acho eu. Para Santiago, vemos de facto pessoas que partiram sozinhas, ou uma ou duas pessoas, vemos famílias, vemos avós com os netos, 2 ou 3 pessoas, muito pouca gente. Ir pouca gente também permite que vocês possam fazer ter mais oportunidades para pernoitar ou para descansar. Acho que por aquilo que eu vi e que eu senti, não devemos marcar albergues, hotel, porque por vezes nós até fizemos 25 km, mas naquele dia nós ficámos rotos. Não foi pelo percurso, foi porque emocionalmente ou o nosso corpo não estava tão bem e não demos aquele avanço, mas o nosso albergue está longe, está a 2 km. 1 quilómetro que seja, quando estás cansado, 1 metro custa-te imenso. Então vais ter que chamar um táxi, que nos caminhos para Santiago é quase impossível na maior parte do caminho. É assim, é importante teres estadia marcada porque sabes que tens um local certo para pernoitar, certo?
Mas muitas vezes marcaste estadia numa determinada localidade, chegaste lá cheia de vitalidade e ainda caminhavas por mais 5 quilómetros, sem problema. Naquele dia estava a dizer caminhar, mas tinhas ali o sítio para ficar. Como estou a ver, ou ficas ali ou perdes o investimento que tiveste ali. Tipo, vocês podem pensar, Carmen, não me importa, eu segui em frente, perdi esse dinheiro. Ok, fazes muito bem, mas fazer este tipo de empreitada requer algum investimento, percebem? A gente vai a pé, mas de carro gastava menos, certo? De modos que eu gosto muito de sair sem nada programado, vou ao sabor do vento. É esse o meu estilo de caminhada, de empreitada. Ora, eu gostei muito. Eu nos últimos 16 quilómetros eu já sentia saudades do caminho, doíam-me os pés. Não fiz bolhas, pessoal. Não fiz. Há quem faça, eu, graças a Deus, não fiz, mas isto não quer dizer que não tivesse dores nos pés. Eu, quando me deitava no final do dia, eu tinha dificuldades em adormecer porque doíam-me imensos os ossos dos pés e das pernas do joelho para baixo. Não me doía as ancas, quer dizer, tive um dia ou dois que até me doíam os ossos das ancas. Mas engraçado, como a inglesa, na estação de comboios de Vigo, perguntou-me se eu tinha dores nos pés. Eu disse sim, nos ossos, e ela disse sim, é da idade, eu também tive essa dificuldade. Conheci. Olha, eu até podia cortar isto, mas eu não vou cortar, que é para vocês verem. Desculpa. Conheci imensa gente, pessoal, dialoguei com pessoas, eu tive alguns atritos com o meu irmão neste sentido. Ele dizia-me assim nós chegamos lá. Eu, calma. Olha, eu conversei com um casal ali em Ponte de Lima que estava a arrancar batatas. Estivemos a falar sobre a cultura das batatas. O meu irmão fumegou lá mais à frente, que ele queria correr muito. Conversei imenso com um galego numa hora que estava a comer no almoço, e meteu-se à conversa também uma moça de Nova Iorque. Não era Nova Iorque, sim, ela morava entre Nova Iorque e não sei se ela morava em Nova Iorque, se em New Jersey. Olha, sei lá, morava por ali. Ela meteu-se à conversa, porquê? Porque ela compreendia o espanhol. Então, olha, nós todos ali na conversa, foi altamente. O senhor já tinha viajado pelo mundo, tinha 84 anos, tinha viajado pelo mundo todo, e ele perguntou de onde a gente era. Eu disse que era de Faf, e ele, Faf, ainda na semana passada estive a almoçar em Guimarães. E eu estou a andar mais um bocadinho e queria vir a almoçar a Faf. Tivemos ali, olha, 40 minutos na conversa, porque é assim, os caminhos para Santiago é assim, ou mesmo que seja para outro tipo de caminhada. E já viram, se a gente vai naqueles grupos low cost, eu chamo-lhe grupos low cost, isso é impossível. E tipo, entras na casa de banho ao fim da oitava pessoa, aquilo está imundo. Olha, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu me sinto revigorizada, tanto física como psicologicamente. E eu filmo e fotografei para vocês, não pela vaidade de vos dizer, eu fui caminhar. Eu quero que vocês sintam o prazer daquele tipo de empreitada. Olha, eu valorizo muito mais uma caminhada, uma peregrinação como eu fiz, que, sei lá, aqui passar umas férias a uma localidade qualquer ali, em acomodações 5 estrelas e a fazer aquelas viagens turísticas. Gostei tanto que
que eu acho que todas as pessoas deviam poder fazer este tipo de percursos. Pessoal, o que é que eu posso dizer sobre os percursos? Eu acho que vocês devem ver os vídeos. Claro que eu não filmei seguido, primeiro porque eu chegaria aqui com uma língua de palmo de cansada. Podem ter certeza, quando eu filmo, por exemplo, um percurso em terra batida, eu filmo por 40 segundos ou 30 segundos, mas eu andei às vezes meia hora, 1 hora, 2 horas naquilo, e quando é pedregulhos, porque tem muitos pedregulhos, também é por muitas horas. As subidas são íngremes, as descidas são bastante acentuadas, mas aquilo é maravilhoso. Olha, uma riqueza de património que não tem descrição, aquelas mensagens que os peregrinos deixam pelos caminhos, a flora, a fauna, as pessoas. Ai, vocês não imaginam. Depois de passar Padrão, eu na estrada, e parámos para perguntar a uma senhora onde é que haveria sítio para dormir ali. Ela disse, olha, ali, acolá, mas olha, mas tenham cuidado, porque a esta hora vocês já vão ter dificuldades em encontrar onde dormir. E nós, tranquilo, só queremos saber se aqui nesta zona tem. Ela tem, sim, tem aqui a meio quilómetro, olha, a 500 metros já tem 3, mas a esta altura creio que já não tem onde dormir, mas mais adiante vocês vão encontrar, tem ali. E por acaso encontramos instalações muito boas, dormimos maravilhosamente bem. Mas enquanto a mãe dava indicações ao meu irmão, que estávamos a falar, mas entretanto o irmão ficou-se meio na conversa e eu desviei-me da conversa. Porquê? Porque, entretanto, o filho da senhora, um menino, sei lá, de uns 5 anos, diz ele, queres ver o que tem ali dentro, mas em espanhol? E eu, sim, me mostra. Então ele tinha lá, eu vi um carro lá dentro, assim, um veículo, um coche, mas eu sabia que não era isso que a criança me queria mostrar. Estava lá repleto de máquinas agrícolas, ceifeiras, roçadoras, aqueles tratores pequeninos. Eu disse, tu tens muitas máquinas. Tipo, eu disse lá em espanhol, que eu lá já falava espanhol, sabe-se lá porquê, não é verdade? Eu sou como os apóstolos, deslocavam-se de localidade e falavam a língua das pessoas. Eu fui quase igual. E diz a mãe, olha, você entendeu que o meu filho, porque o meu filho ele é apaixonado por este tipo de artefactos. Ele adora a agricultura. Eu disse, olha, que bom, os meus não gostam assim muito. Pronto, estamos ali a falar, ou seja, para vocês perceberem que foi maravilhoso. Maravilhoso. Não sei se nos vídeos, porque eu ainda não editei os vídeos. Tenho estado assim um bocadinho por isso, também ainda não tive oportunidade. E daqui a um bocadinho vou ter um jantar com um grupo, com um grupo que eu de amigos. Foi muito fixe e vocês têm mesmo que ir ao canal e ver os vídeos. Espero bem que vos consiga transmitir o quanto as caminhadas assim à moda antiga são aprazíveis. E então aquela viagem é uma viagem que muita gente pode fazer. Acho que as únicas pessoas que não conseguirão fazer determinados, tem trechos que sim, que nem toda a gente consegue fazer, tipo uma pessoa em cadeira de rodas não consegue subir a Serra da Labruja, pá. Lamento muito, mas de facto não consegue. É duro, não consegue, a não ser que alguém carregue a pessoa. Pronto, mas se arranjar quem a carrega, sobe aquela parte e outra parte vai na cadeira. Mas de facto é muito
É muito, 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 muito bom. Portanto, fiquem atentos ao canal Carmo Oliveira Fafense, porque a qualquer momento eu vou começar a soltar os vídeos. Cada vídeo corresponde a um dia de caminhada, tá bom? Olhem, fiquem com Deus, que o Santiago de Compostela nos abençoe a todos. Beijinhos e não se esqueçam de ir ao canal Carmo Oliveira Fafense. Mas hoje não tem nada, portanto, para já, hoje, dia 27, hoje meu filho do meio faz anos. Parabéns, Luís Oliveira.